No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco no estúdio já a vereadora Genilda Bernardes, a presidente do PT de Guarulhos. Bom dia, vereadora. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereadora. Bom, vereadora, nós tivemos uma sessão tensa, polêmica na última terça-feira. Se imaginava discussões em torno do ISS e acabamos não, os vereadores acabaram discutindo ideologia do gênero, é isso? Pedro, na verdade é um equívoco. Foi até bom que você pergunte isso, porque precisa esclarecer quem, esse final de semana, eu recebi 1 milhão de mensagens lá, como se eu tivesse defendido de que a escola trate de questões como o sexo da criança, homem, mulher, quando o debate, na verdade, não foi esse na Câmara. O debate foi o seguinte: existe um artigo lá da lei do Plano Municipal da Educação que como diretrizes educacionais, que diz que a escola a escola dentro dos direitos humanos trata da igualdade de gênero, da diversidade, enfim, temas dos direitos humanos, do idoso, da criança e do adolescente. E aí o vereador Romildo usou a tribuna dizendo que não podia ter aquela palavra dentro do Plano Municipal da Educação, porque os professores iam ensinar o que não se devia, que quem tem que ensinar sexualidade é os pais em casa. Eu queria lembrar o seguinte: primeiro que eu não defendo isso na escola, eu só corrigi que, como professor que sou, eu disse que isso não acontece na escola, que é um equívoco achar que o professor dentro da sala de aula vai ficar ensinando a criança a ser gay, vai ficar ensinando a criança sobre o sexo. Não é isso. Quando se fala a palavra sexualidade, conceitualmente dentro da pedagogia, significa que a criança entender que ela é um menino, reconhecer as suas próprias partes do corpo, porque a criança ela tem essa confusão. Se você está numa aula de pré-escola, a criança é muito comum ela chegar lá e querer colocar, por exemplo, um vestido. Aí vira aquela celeuma, sala de aula, tem que dizer: olha, menino, não pode. Mas não é que não pode, você tem que discutir com ele, enfim. Na verdade, é um equívoco enorme. Ideologia de gênero não existe na escola. Existe a igualdade de gênero, respeito entre homens, mulheres. A criança tem que aprender a respeitar a diversidade. E aí o caminho foi enviesando para esse debate mais religioso. Que eu disse, mas é um equívoco, é um desrespeito com o professor. Vocês acharam que o professor é incapaz de saber o que ele pode e o que ele não pode. Pelo que eu entendi. Foi esse debate, na verdade, só. Mas aí as pessoas estão levando como se eu defendesse a promiscuidade da sala de aula e o pastor Anistaldo estivesse defendendo sei lá o que, a pureza na sala de aula. Eu não defendo a promiscuidade, não defendo nada disso. Só defendo que tem que respeitar o professor, que o professor sabe o que está fazendo na sala de aula. Os vereadores evangélicos temem apologia ao homossexualismo, é isso? Mas isso nunca aconteceu em sala de aula, é esse debate que eu faço. Eu digo assim, quando teve da primeira vez o Plano Municipal da Educação, criou-se essa distorção no debate da igualdade de gênero, como se a escola tivesse, de repente, querendo discutir esse tipo de coisa na sala de aula. O professor tem tanta coisa para fazer na sala de aula, você acha que ele vai ensinar o que não deve para uma criança? Isso é bobagem. Ele pode ensinar na sala de aula uma criança a respeitar filhos de pais gays, por exemplo, que hoje é uma realidade. Não adianta você querer, a escola é o reflexo da sociedade. O que acontece nesse mundo aí fora, acontece na sala de aula. E o professor tem que estar preparado para discutir isso. É exatamente o que eu queria te perguntar, vereadora. A senhora recebeu muitas críticas de educadores. Os nossos educadores estão preparados para debater isso em sala de aula? Acho que eu recebi mais apoio do que crítica dos educadores, porque na verdade eu estava defendendo exatamente a confiança nos educadores. Eu não estava defendendo ideologia de gênero, não estava defendendo que deve ficar ou não deve ficar na lei. Nada disso era o objeto do debate. Eu estava defendendo de que tem que respeitar o professor, que as decisões curriculares, nem sempre o que está no papel vai lá para a sala de aula, que o professor sabe o que está fazendo. E achar que o professor, na sala de aula, vai perder tempo para ensinar coisa errada para uma criança, isso é um desrespeito à categoria. E a gente também quer que a gente quer ser respeitado, só isso. O objeto do debate é respeito ao professor, ele sabe o que faz, ele estudou para isso. Até porque a prefeitura leciona até a 5ª série. Pois Não tem nada a ver. Você acha que a gente vai... Aulas de sexo deve ter aos 12 anos, imagino eu. É até necessária. Agora, essa palavra ideologia não está errada, não seria igualdade? Está completamente errado o que eu estou falando. Criado-se uma celeuma há uns 2 anos atrás e construir esse conceito que não existe. Não é ideologia. Ideologia chama-se ideias.
Ninguém está querendo discutir ideias sobre gênero. O gênero está aí, é biológico, existe, a realidade social histórica está aí, existe. O que a gente quer discutir é igualdade de gênero. Homens e mulheres têm que se respeitar e respeito à diversidade. Para a gente não ver o que nós estamos vendo hoje. Essa sociedade homofóbica que vai na rua e agride gays, agride outras pessoas porque discorda da opção sexual dela, da orientação sexual dela. Até porque a sociedade brasileira ainda é muito machista, né? É bom que tenha a igualdade de gênero. Exatamente. Você quer ver um debate que as pessoas, que foi o que eu ouvi muito no final de semana? Ah, mas você quer defender que o meu filho use cor-de-rosa? Eu não quero defender que o filho de ninguém use cor-de-rosa nem azul, mas pode usar. Porque o que tem a ver a cor com o sexo, me diz? Eu uso camisa cor-de-rosa. Pois é, Outubro Rosa, todos os vereadores usaram camisa cor-de-rosa. Isso não afetou a sexualidade de ninguém. Falando nisso, o que a senhora achou do Papai Noel azul? Olha, eu achei... Falando em cor... Olha, eu achei o seguinte, primeiro que eu achei que, ao que você vê o vídeo, a explicação que a Secretaria dá é de que as cores da bandeira de Guarulhos, olha, eu acho que é um absurdo querer passar por cima de um símbolo, né, afetivo, inclusive, para as crianças. Agora, depois a explicação que veio é de que é por causa do Novembro Azul. Bom, colocasse o lacinho do Papai Noel, que era menos polêmico e tirava menos esse conceito, né? Só que Papai Noel é em dezembro, né? Não tem nada a ver com novembro. E se toda a cidade for seguir as cores da bandeira... eu ainda prefiro a tese de que isso aí é uma relação freudiana. O vermelho causa pânico no governo. Eu vou voltar um pouquinho... Ninguém pode sangrar, então. Não, ninguém pode se cortar. Na questão do projeto, vereador, eu tenho informações que o prefeito Guti vai tirar da pauta o item 14. Exatamente, parece que é o item mais polêmico aí. Qual é, Rodrigo? É o que fala sobre essa questão da ideologia. Fala ideologia. O item 14 é o seguinte: dentro da diretriz curricular está lá, matemática, português, blá, blá, aí o item 14 fala, direitos humanos, tratar da diversidade, sexual, respeito à diversidade, à igualdade de gênero entre homens e mulheres, é isso que fala o artigo. A informação que eu tenho é que o prefeito Guti vai tirar esse artigo do projeto. Você acha que o projeto sai prejudicado com isso? Não sai. Essa polêmica nós nem vamos fazer no dia, porque é aquilo que eu falei, dentro da sala de aula a realidade é outra, Rodrigo. E a diretriz curricular não quer dizer que é obrigatoriedade ou que não vai deixar de existir ou que você tem que seguir ela. O que eu acho é que os professores têm que estar preparados, porque a sociedade aqui fora não é esse mundo cor-de-rosa que às vezes a Câmara discute. Aqui fora você convive com crianças negras, filhos de pais gays, crianças deficientes, e essas crianças vão para a escola. E o professor tem que saber trabalhar com essa diferença, com essa diversidade. É isso que a palavra diversidade não tem nada a ver com gay também, por exemplo. Não é apologia, né? Não é apologia, é os diferentes, só isso. Se for suprimir o artigo 14, ok, suprime. Se isso agrada ao vereador, à sociedade, não vejo problema nenhum, não é essa polêmica. Eu só gostaria que o vereador, quando fosse falar sobre isso, não acusasse o professor como se o professor fosse uma pessoa que estivesse ali para preparar para o mal, quando na verdade está ali para educar os filhos da nossa sociedade. Só isso que eu gostaria. É interessante, igualdade racial, realmente, porque as crianças não nascem racistas, não. Né? Nem homofóbicas. Elas vão se tornando, né, com influência de adultos, isso que é verdade, né? Bom, eu acho melhor também a rede de ensino se preocupar mais com português, matemática e com a merenda. Com a merenda, que eu ia falar, exatamente. E eu quero ver se os vereadores vão discutir aquelas 16 metas, porque essa daí é uma só. Porque ninguém lá perdeu tempo para discutir a universalidade do ensino, a gratuidade, a melhoria na qualidade de ensino. Esse debate não rolou na Câmara. Fica esse debate só religioso do bem e do mal, como se quem fosse contrário do mal e do bem. Eu quero ver o vereador discutir as metas da educação, como, por exemplo, tem 23 milhões lá e estão falando que vai zerar a pré-escola. Como? Eu quero ver esse debate correndo no Plano Municipal da Educação. Acabaram de enviar o item aqui. Isso é complicadíssimo. Você quer que eu leia aqui, Pedro, só para as pessoas? Viabilizar programas e ações de combate ao preconceito e discriminação. Abre aspas. Diversidade sociocultural, de etnia, de raça, de deficiências, de orientação sexual, de gênero, dentre outras, no ambiente escolar e comunitário, garantindo as temáticas que contemplem a diversidade da escola. Esse é o item que está gerando tanta polêmica. Traduzindo, boa educação. É isso, é o que toda sociedade evoluída discute, né? É não fechar os olhos para o que existe na realidade. Né? É verdade. Bom, vamos falar de outro assunto, vereadora. Como é que a senhora está analisando o cenário político em Guarulhos, esse rompimento do prefeito Guti com o vice Zeituni?
Olha, Pedro, eu olho com bastante preocupação e com bastante crítica. Né? Claro que vão dizer, claro, né? A oposição sempre olha com crítica. Mas primeiro que é um governo que não se formou, não consegue se formar. Nós estamos há 10 meses, esse governo, você sequer... O vereador vai hoje numa secretaria, ele conversa com o diretor, amanhã ele procura para retomar aquilo que foi acordado, o diretor já não existe mais. Você vai no secretário, o secretário já não é mais o mesmo. Você vai conversar com o outro, ele diz, eu estou aqui, mas não sei se vou ficar. Então, assim, é um governo... mas é verdade, é um governo que ainda não se constituiu. Então, se você não constitui um governo, a máquina não anda. Por experiência, se você entrar na prefeitura, em qualquer secretaria, você leva de 3 a 5 meses para ter o domínio da máquina. Se a cada 5 meses um secretário ou diretor é trocado, como é que alguém vai dominar a máquina? Então, é um governo que, para mim, ainda não se constituiu. É um dos grandes problemas que eu vejo de gestão. Segundo, é um governo... imaturo, que a gestão não rola. Você vai conversar com o secretário, você tem que se controlar para não falar bobagem, porque é tamanha a inexperiência, você vai falar com o secretário e ele fica lá, não, isso aqui, se Deus quiser vai dar certo. Olha, eu creio em Deus, E às vezes Deus mas tem eu acho coisa... que na gestão você tem que entender um pouco da máquina também, né? E às vezes Deus tem coisas mais importantes para fazer, né? E aí você olha todas as áreas, você vê problema. Acho que assim, tem algumas áreas que você não... que acho que hoje ainda tem um certo equilíbrio. A segurança pública está lá, né? Tá bem. Pro Aguaru, tem as pessoas lá e estão lá. Não houve troca e continua o trabalho. Quer dizer, houve lá no início, mas o trabalho continua. Serviços públicos. Apesar de que também a gente ainda não viu qual é a proposta dos serviços públicos, na verdade, né? Você vê lá obras, que também a gente não viu obra na cidade, mas... A iluminação mesmo. A iluminação. Então, assim, há alguns aspectos que você vê uma certa consistência, mas nos demais, você pegar saúde, educação, assistência social, meio ambiente, tá uma loucura, né? Que na verdade é o que trata do povão, digamos assim. São secretarias afins que lidam com o povo no cotidiano. Então você imagina, lá no povo que está precisando de serviço público, qual é a visão que ele não tem desse governo hoje, né? Vereadora Genilda, nós ficamos surpreendidos na última sessão, o segundo suplente, o Fernando Sapum, do PT, aliás, ele já está desfiliado do partido e assumiu a vereança, por quê? Essa daí a gente tem que reconhecer que foi um erro do partido. Pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando uma pessoa se desfilia e ela está na lista da sucessão, você tem que comunicar dentro de 30 dias após a desfiliação ao Tribunal Regional Eleitoral. O partido, na época, eu não era ainda presidente, mas ele não fez esse comunicado. Ou como houve algumas desfiliações, ficou como se fosse uma desfiliação comum e não comunicou. Quando eu fui comunicar no mês de maio, fui orientada de que não dava mais para ser apenas um comunicado, eu teria que entrar com recurso. Esse recurso já entrou, mas você sabe como é que recurso não é uma coisa rápida. O que a gente vai fazer também é comunicar ao presidente da Câmara, e também na época, quando foi chamar, eu não fui comunicado de que haveria a troca, né? Porque se tivesse me comunicado, eu teria enviado ao presidente da Câmara o pedido para que se chamasse o Pezão, e justificando, inclusive com a carta de desfiliação do Sapum. Então eu fui pego também de surpresa no dia, mas a gente está tomando providência em relação a isso. Não tenho nada contra o Sapum, viu? Já vou deixar isso muito claro. É uma pessoa que eu até tenho uma admiração, gosto dele, é meu amigo. É uma questão de correto. É um precedente perigoso. Claro, né? que é perigoso. Ele não pode estar lá na bancada representando um partido do qual ele não pertence mais. Exato. Essa que é a questão. Interessante. Para finalizar, vereadora, semana passada, finalizando, a Prefeitura soltou uma notícia dizendo que vai construir 3 albergues, né? Mais 2 albergues na cidade. A senhora teve muito tempo na pasta, queria saber, é prioridade hoje a construção de albergues ou a assistência social ela tem outros assuntos mais urgentes? Não, é uma prioridade a construção do albergue. Já estava nos nossos planos e pela diretriz da assistência social, você tem que manter o equipamento com apenas 50. O que eu fiz na época quando estava lá, que a gente não tinha dificuldade de arrumar novos equipamentos, eu dividi o equipamento nosso em 2, com entradas distintas. A gente até fez uma categoria no próprio equipamento. Existe uma pressão também muito grande para que a gente tire o albergue dali. Alguém deve ter cedido um pouco a essa pressão aí também. Na região central? É. Ninguém quer ser vizinho de albergue, né? Pois é, mas essa é uma polêmica que o governo vai enfrentar. Para onde ele levar, ele vai ter problema, né? Porque todo mundo quer que cuide da população de rua, mas ninguém quer... eu falo que população de rua que nem feira. Todo mundo quer, mas não na porta da sua casa, né? Então, é necessário que se faça. Agora, o que eu não entendi no dia é que assim, ele disse, nós vamos fechar o albergue do centro, vamos colocar 50
Tabuão. Tabuão aonde? No restaurante? Pois é, essa é a dúvida. Que é o que eu estou sabendo. Há um espaço ao lado do restaurante para receber esse pessoal, acredito eu. Então, aí você vai transferir daqui para a Praça 8 a pressão popular. Não acho que ao lado de um restaurante seja um bom equipamento. Nós tínhamos um entendimento na época, inclusive eu defendia muito isso, que a gente deveria fazer chamamento público, para que as entidades pudessem absorver 50 em cada região. Você tinha que fazer isso descentralizado. Porém, no Tabuão ele disse que vai colocar 50. Aí a minha pergunta é, para onde vai os outros 100? Aí eles estão vendo ainda. Então, se fechar o albergue e levar para o Tabuão com 50, os 100 que ficam hoje lá no albergue ficarão na rua. Essa é uma preocupação que eu tenho. Vereadora Genilda, a Sueli Oldani disse que a senhora não aceita opiniões contrárias e que bloqueia quem a critica na sua página no Facebook. Não, isso não é verdade. Eu critico aquelas que só entram para criticar, é diferente, né? Pessoas que entram na minha página e que me criticam, tá lá, se você entrar na minha página, você vai ver lá críticas pontuais. Não, você vai ver críticas favoráveis e contrárias. Agora tem gente que não tem o que fazer na prefeitura e entra na sua página todos os dias para criticar tudo que você fala. Aí essa pessoa, desculpa, eu não tenho tempo para perder. Aí eu bloqueio, acho que é um direito meu. E eu espero que não tenha sido o caso dela. Não a conheço, mas se eu a bloqueei, deve ter sido ou porque falou palavras de baixo calão, que eu na minha página não vou permitir, ou daquelas que entram todos os dias e critica o ar que eu respiro. Aí, nesse caso também, eu acho que tem que... Teremos sessão hoje, não? Eu espero que sim, né? Nós temos pautas importantes para discutir, eu estarei lá, eu espero que sim. Como é que a senhora avalia o presidente da Câmara? Ele está conduzindo bem o Legislativo? Eu acho que sim, o único erro do Soutor até agora que eu venho cobrando bastante é que ele ainda não fez a substituição do lugar do Lamé. Verdade. Acho que esse é o único ato falho que o Soutor vem realizando na Câmara e eu venho cobrando para que isso seja feito. Acho ruim manter um cargo vago, né, no Alamé, por mais também que eu considere e respeito, ele não é uma eminência à parte que o cara tem que ficar vago porque ele não está ocupando, né? Interessante, no primeiro momento ele falou que faria isso uma caretada, depois falaram que faria uma mudança no regimento interno. Eu acho que é só a escolha do restante que o Soutor tem conduzido bem a casa, tem respeitado a oposição, tem respeitado o governo, acho que ele tem tido uma atuação bastante respeitosa com todas as áreas que lá, todas as diferenças. Isso é bom. Obrigado pela presença, vereadora Genilda. Eu que agradeço muito e como você disse, Pedro, nós temos aí pautas importantes, ISS pela frente, né, o Plano Municipal de Educação que vai reger a educação para os próximos 10 anos. Depois não adianta nego cobrar a qualidade do ensino quando não discute o Plano Municipal de Educação. E está lá, e esse debate parece que está morno. Né, e aí temos a Gerir pela frente, o Plano de Modernização pela frente, quer dizer, tem coisas aí acontecendo na cidade que nós temos que nos preocupar muito mais do que com essa falsa ideia de ideologia de gênero. Interessante foi observar vereadores evangélicos criticando a Rede Globo e os vereadores do PT praticamente, porque vocês não são fãs da Rede Globo, nem né? Um pouco, nem um pouco. Foi um momento meio surreal. Mas a política ela tem momentos surreais mesmo, em geral. 7h33, um intervalo rápido, voltaremos.